a conferência do professor Nelson. Precisa ler o seu currículo de novo? Não, não precisa. Tá bom. Bom dia a todos. Vejo que a festa foi boa ontem, né? Próximo encontro vai ser na sexta-feira. Hoje eu vou apresentar o professor Nelson. O professor Nelson, da outra vez no minicurso, solicitou que não fosse lido o seu currículo. Eu estou com ele aqui, mas eu vou seguir as determinações, mas não pelas razões que ele colocou, porque as razões foram só de uma racionalidade eficiente, né? Olha lá no currículo Lattes. Isso vale para mim. Então, se ela não leu, vocês podem ler lá no currículo Lattes. Mas para algumas pessoas, aquilo que está lá no Lattes é menos do que a pessoa é. Esse é o ponto. O meu, vocês podem olhar lá, que é mais ou menos a mesma coisa mesmo. Mas no caso do professor Nelson, com o perdão da apresentação, é diferente. Porque o professor Nelson se envolveu, em alguns casos, e em outros se meteu em quase tudo que foi feito em ensino nesses últimos muitos anos. Apesar de ser muito jovem, seminovo, é uma pessoa que se envolveu no C10, o MNPF. Essas iniciativas todas tiveram a participação dele. Então, algumas pessoas chegam em determinado momento da vida, ainda jovens, mas com essa beleza na carreira, né? Que não precisam de apresentação. Mas não é porque ela está escrita em algum lugar, é porque o que está escrito lá não faz justiça. Então, eu chamaria o professor Nelson para compor a mesa e fazer a apresentação dele, mas deixando claro que eu não estou apresentando porque ele não precisa de apresentação. É diferente. Por favor, professor. Vou ficar em pé, porque se eu sentar, eu durmo. Alô, alô. Bem, eu agradeço muito sinceramente as palavras do nosso diretor da UNB, do Instituto de Física. São palavras muito elogiosas, né? E que eu agradeço profundamente, mas eu gostaria realmente de contar a minha emoção agora. Não vou chorar, mas eu estou emocionado, porque esse ano é um ano especial para mim, né? Porque exatamente 50 anos atrás eu entrei na UNB. Exatamente. Agosto. De forma que foi uma coincidência, porque o Marcelo não sabia. Quando ele me convidou, eu digo, estou lá, porque eu vou comemorar os meus 50 anos de UNB. Né? Saí de Fortaleza, vim fazer direto mestrado. No mês de agosto eu cheguei aqui já para dar aula de Física 1 como instrutor pago pelo fundo, o Fundtec do BNDE. Isso é os primórdios da FINEP. Né? Então, o professor José de Lima Scioli, querido, foi lá para o Ceará e arrebanhou a turma de cearense, que já tinha cearense aqui, né? Porque eu fui a primeira turma formada integralmente no Ceará, porque eram tão poucos alunos, aí o Joaquim, que não me deixa mentir,
que o quarto ano não valeria a pena montar uma estrutura para dar quântico, não sei o que, para quarto aluno. Então, mandava para São Paulo, para PUC, para Brasília, para terminar o ano. Depois, continuava a mestrado. E eu tive a sorte que em 69, 68, começaram a chegar. 68 foi o ano da dedicação exclusiva. Você esquece disso. Por exemplo, o professor Germano, que era o único PhD, ele saiu do grupo do Bartim para o Ceará e foi contratado no UFC, parcial, ele tinha que dar aula no cursinho para sobreviver. E a partir de 68, 69 foi, então, com a dedicação exclusiva e com esse pessoal com mestrado voltando, aí deu para terminar o quarto ano. Agora, por razões, né, dos automóveis ardendo em chamas, o meu amigo Joaquim já, no ano de 69, pegou o bonde e saiu do Ceará para morrer de frio em Porto Alegre. Vocês contam para ele e o Brade só mandavam as cartas dizendo: rapaz, vou morrer aqui de frio nesse lugar. Tudo bem. Mas é realmente muito emocionante, porque depois eu fui contratado da UNB, aqui como professor colaborador UMAR, e eu honrosamente demitido pelo professor capitão de Bom de Guerra, José Carlos Azevedo. Né? E me fez um bem enorme, né? Porque aí eu fui logo para o doutorado direto. Né? Tudo bem? Então, vamos parar de falar de mim e vamos falar aqui do que interessa. Então, muito obrigado, viu, pelo convite. Vocês não sabiam, mas... Não, já que você falou isso, eu vou contar. Já estava em São Carlos, quando veio a reintegração. Não, veio a reintegração, fui reintegrado à UNB. Aí, um belo dia, eu recebo um recado da procuradora-geral, procuradora da universidade, e disse assim: professor, o senhor pode visitar aqui a procuradoria? E, claro, vou lá. Professor, o senhor está com um problema, porque o senhor está ilegal. Porque saiu aqui do Diário Oficial que você foi reintegrado em Brasília. Aí eu disse: olha, professor, eu fui reintegrado porque era um acordo do diretor, na época, o professor Rogério, dizia o seguinte: todo mundo que foi demitido pede a reintegração porque eu tenho que justificar as vagas que eu perdi, junto ao reitor. Mas eu não tenho condição mais de voltar para Brasília, há 10 anos lá, né? Aí disse: o senhor está ilegal. Aí eu digo: e aí, o que é que eu faço? O senhor tem que pedir demissão. Eu não vou pedir demissão, não. Não pedi para ser demitido, por que eu vou pedir para voltar? Aí então o senhor vai ficar ilegal. Eu digo: deixa ficar ilegal, porque eu vou ser o primeiro servidor, com licença lá, português, com 2 empregos e um salário só. Então, morreu, né? Deve estar ilegal até hoje. Muito bem. Então, para a gente fazer uma escola, primeiro a gente tem que fazer com quem? Esse é o grande problema de você criar alguma coisa nova na universidade. Porque quando você cria, já estão lá. Né? Nós já estamos lá, com nossas qualidades e nossos vícios. Então, aqui a ILO ela foi construída exatamente com pessoas jovens, selecionadas para executar um projeto. Né? Não é a pessoa estar lá no seu lugar de origem, na sua zona de conforto, e você propor uma coisa. Dá certo também, mas é mais difícil. Então, aqui, eu vou apresentar, porque esse pessoal é um pessoal importante. Né? Então, o chefe é esse aqui. Né? Apesar de ele não aparecer nas discussões aqui, tudo era aprovado por ele. Né? Eu brincava com ele, quando perguntava: o que é que você faz lá? Eu sou o pazuelo do Beto. O que ele mandar, eu faço. Só que ele não é o chefe, que é. Pois é, e aí, veja só, quando nós chegamos lá, quando o Beto já chegou lá, porque isso é uma história que ele contou, já existiam. Esse rapaz aqui, olha a cara dele, parece que é. O Vinícius já era doutor em física, pós-doutoramento, trabalhando em matemática aplicada
A tese de doutorado dele foi uma tese premiada internacionalmente, trabalhando em lógica fuzzy. Exatamente. Eu já mostrei esse artigo para ele. Vamos ver se a gente faz alguma brincadeira. Lógica fuzzy. A outra era a Ívia. A Ívia Minelli é uma historiadora, né, formada na Unicamp, mas que seria responsável pela questão de humanidades. Tem que ter humanidades nesse curso, certo? Então, ela foi contratada para isso, né? E a Juliana já era pesquisadora na área de biologia molecular do CNPq. Então, nós convidamos para ela e ela ficou no começo tempo parcial. Mas a questão é essa: o que é que você quer? Fazer pesquisa ou ensino? Não, vou fazer ensino e pesquisa. Então, tudo bem. Então, quando eu cheguei lá, já existiam esses temas. O resto, esse Daniel Cassar, que é um engenheiro que trabalha com ciência de dados. Ele é um engenheiro, mas ele trabalha com ciência de dados. Nós estávamos atrás de ciência de dados, então a seleção de ciência de dados. Então, eu fui atrás, saí procurando, tal, abre a seleção, mas eu já tinha realmente que eu queria 1, 2, 3. Então, na entrevista, iam só os 5 que a gente já tinha catado. Né? Por exemplo, na física tinham 100, não sei quanto. Então, nós contratamos 3. Foi para a entrevista 3. Então, o Daniel Cassal, o cara de engenharia de materiais, mas que trabalhava com ciência de dados para os vidros, porque ele era um cara de materiais. O outro é físico aqui, o Felipe. O Felipe concorreu com mais 3 que nós analisamos. Era eu, um pesquisador convidado, que pensasse como a gente, e mais um do CNP. Então, a gente estava contratando. Então, foi assim, né? O James entrou um pouquinho depois, ele é um cara de computação de alto desempenho. Ele faz aquelas contas, inclusive desenvolveu o projeto na Petrobras. Então, era o cara, nós temos aquele computador maravilhoso lá, de não sei quantos nós, não sei quantos, não sei o quê, tinha que ter uma pessoa que fosse trabalhar e que tivesse conteúdo também. Ele é físico de formação, passou um tempo em Zurich, na IBM, então era um cara capacitado, né? E aí aqui é a Valéria. Nós entrevistamos a Valéria, ela estava em Singapura, no grupo de grafeno do Lozanov. Aí eu entrevistei para ela e eu me lembro, entrevistamos uns 3 ou 4, e eu dizia: Valéria, você tem um futuro como pesquisadora fantástico. Você foi formada em Química, mas fez doutorado em Nanociência no Instituto de Física de São Carlos, né? Foi fazer um pós-doc no Texas, depois foi para o grafeno, passou no Mackenzie, quando criaram aquele Instituto do Grafeno. Olha, você quer mesmo vir para cá? Aqui é o seguinte, aqui é ensino em primeiro lugar, né? Então, eu gosto de brincar, né? Dizendo, na universidade é o ensino, pesquisa e extensão. Eu chamo a Santíssima Trindade, porque a pesquisa é o pai. Aquilo ali que está lá, a pesquisa, é o que é importante. O filho é o ensino, é aquele que veio para a terra, ser crucificado, apanhar, né? É o filho. E o Espírito Santo é a extensão. Por quê? Porque ninguém sabe o que é aquelas chaminhas na cabeça dos apóstolos. Que porra é aquela, né? Ninguém sabe, então é a extensão. Aí faz o que você quer, né? Isso é um negócio furado, né? Então, nós chegamos lá e dissemos: olha, é o ensino em primeiro lugar, porque isso é uma escola de formação. Eu enfatizava, isso não é uma escola de treinamento. Nós não vamos formar engenheiro, nós não vamos formar odontólogo, não sei o quê. Não vamos formar nada, não vamos formar cientista. Nós não vamos treinar ninguém. Topa? Professor, estou junto.
Olha, eu vou demorar uns 3 meses aqui, porque o meu bebê tem 4 meses, fica frio. Então é isso aí, gente, essa equipe. Ah, mas o professor Rogério sabia o seguinte, já vai entregar isso aqui para o Nelson e para o Beto. E um bando de meninas, esse negócio pode dar errado. Então ele chamou, eu fui também, eu fui tomar a benção dele, ele só contratou se eu fui tomar a benção dele e tal, aí bom. Aí ele contratou esse cara aqui, quando eu cheguei lá, tá? José Marco, José Marco Martins, ele é um espanhol, nascido na Espanha, mas argentino, formado em Buenos Aires, e que veio, né, quase que exilado quando houve o golpe. Né? Esse aqui é o Luiz Marques, é o cara de História da Arte, área de Humanidades, né? História da Arte, o Mário é matemático aplicado. E esse aqui é diretor da área de Humanidades, ele está preocupado agora com questões ambientais e tal. E esse aqui é o professor de Biologia, né, o Hernandes, que está no pé da cova, lá para se aposentar em Campinas, e a gente contratar como tempo parcial. Então, esses 3 são tempo parciais, certo? Então, essa é a equipe, a gente trabalha com eles. Trabalha com esses meninos, tem que começar com esses meninos. Então, nós contratamos, e contratamos 2 técnicos sensacionais, que eu não arranjei as fotos deles agora, mas eles vão aparecer aí em alguma foto. Né? 2 jovens, um que formou em Física, lá em Sorocaba, mas que tinha curso técnico, na escola técnica. E o outro, químico, também, já com o certificado, né, de químico e tal, e para cuidar do outro laboratório. Certo? Muito bem. E aí o Nelson, né, sentou-se aí na sala de coordenação, e isso era agosto de 2021, porque o primeiro semestre eu fui indo pouco, né, pouco não, eu ia semanalmente, passar 3 dias lá, mas nós estávamos em pandemia, eu era tempo parcial. Isso aqui já é quando eu assumi em agosto de 2021. Mas desde 2020 a gente estava começando com o Beto, com a equipe, com esse pessoal todo. Né? Então, essa sala de coordenação, essa é a minha guarita, porque fica em cima e eu fico olhando todo mundo lá embaixo. Então, junto à equipe, vamos trabalhar, gente, período ainda de pandemia, para onde nós fomos visitar o CNP. O que vocês têm aí? O que a gente pode fazer? Bom, eles têm milhares de coisas, mas nós temos que conhecer, não, fazer um projeto de imersão dos alunos do CNEPEM. Então, já ficou claro que não é entregar o menino para o laboratório para lavar pipeta e enrolar a bobina. Ele tem que fazer os projetos que a gente quer, da formação nossa. E não é iniciação científica, hein? Não vamos entregar o menino para você explorar, rodar computador, etc. Para com isso. Então, nós fomos lá conversar com a turma, certo? Muito bem. Aí vamos pensar, então, o que ensinar? Quais são os conteúdos? Porque já estava no MEC, o Beto já mandou o que tinha de projetos anteriores, que tinha que mandar para o MEC, porque leva 1 ano para aprovar. Né? Então, era um negócio assim, a gente aproveitou alguma coisa, mas o conteúdo era o mais tradicional possível, principalmente nos conteúdos básicos. Vamos mudar esse negócio aqui. Né? Então, vamos centralizar em quê? Então, vamos centralizar nas humanidades, na ciência, está ruim aqui, né? Ciências da vida, ciências da matéria, ciência matemática, linguagem matemática, incluía computação e ciência de dados. É isso que nós vamos trabalhar. Né? E em cada uma dessas áreas estão o conteúdo tradicional da disciplina. É isso que nós vamos fazer. Né? Tudo discutido. Eu não impus nada. Não, só de quântica, né? Claro. Mas eu não impus nada. Era discussão para cá, discussão para lá. Vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui, vamos fazer... Isso foi construído. Joga as emendas, tudo que está aí fora, e vamos fazer as nossas emendas.
né? E a emenda tem que ser curta, porque se for comprida, a gente não muda. Então, bota uns 5, 6 tópicos e tal. Aí, como nós vamos ensinar, a gente vê depois, né? E o MEC é ridículo, né? Porque o MEC ainda pede referências, bibliografia básica e bibliografia complementar. Aí eu disse, mas ninguém usa livro. Aí põe qualquer coisa. É uma coisa absurda isso. Maluquice. Mas aí os caras aprovaram. A visita do INEP foi feita virtualmente, né? Era feito lá com a câmerazinha andando pelos lugares, tal. Aqui sobe o cadeirante, aqui o banheiro feminino, o banheiro masculino. Tem banheiro de gênero? Não, aqui vai e tal, sobe aqui. Então, eles aprovaram, né, o nosso projeto. Mas eu digo, Beto, agora vamos mudar. Já aprovaram, agora vamos mudar. E aí nós construímos isso aí. Então, é isso. Então, não vai dar para ver, esse negócio está ruim, hein? Então, o que é que nós fizemos? As disciplinas são essas, né? Primeiro semestre. Me lembrei de você ontem falando do colega. É álgebra linear, AL. Então, está aqui, álgebra linear. Né? Hein, Marcelo, né? Integrais de várias variáveis, lógica computacional, funções, variáveis reais, dinâmica, fundamentos da matéria. O que é fundamento da matéria? O tal de química geral, que aquele negócio me arrepia lá no Ceará, quando é antro dá aquele curso lá. Né? Termodinâmica, que serve para tudo. E biologia, energia em sistemas vivos, forma, função e informação. Humanidade, ciência moderna, com seu laboratório de humanidades. Práticas básicas de laboratório, práticas de ciência de dados e atividades de pesquisa do CNPq. O que seriam essas atividades de pesquisa do CNPq? Toda sexta-feira, à tarde, eles iam começar a conhecer o CNPq. Aquilo que o Beto falou, que eu sempre digo, é visita ao museu. É um encantamento. Né? Você não aprende porra nenhuma no museu. Você se encanta. Não dá tempo você ver ali, ó, por exemplo, lá do levar, você põe uns objetos para girar e todo ele, dá papel. Aí o cara diz assim, olha, isso aqui é a força de Coriolis. Ninguém vai prestar força de Coriolis. Você acha bonito? Oh, legal, explica aí. Aí eu vou estudar. Então, você veja que o currículo, que é, como é tempo integral, é totalmente. Aí alguém perguntou, alguém falou, oh, mas não tem onde para conversar, não sei o quê. Porra, mas eles estão conversando o dia todo dentro da sala de aula. É lá que faz as manifestações de afeto, de interesse, de compartilhamento. É dentro da sala de aula. Não precisa do horário para bater papo. Aí eles têm o horário de bater papo no horário de meio-dia às 12, porque eles comem lá em volta. Naquele salão lá, eles comem lá, vão ali. Pedem no YouTube, iFood. Pede no iFood, ou então já arranja traz um. E aí faz, né? Então é isso aqui, ó. Essa é a atividade do primeiro semestre. Estou mostrando o que fez, porque eu disse para o Beto, vamos acabar do lero-lero, que já faz um ano, vamos mostrar o que nós temos. Então, isso é o que foi feito. Isso não é planejado, é o que foi feito no primeiro semestre. Então, no segundo semestre, você vem lá. Probabilidade estatística, equações diferenciais, álgebra linear, mas agora computacional. Certo? Porque todos os garotos, quando eles entram lá, já recebem o computador, com todos os softwares disponíveis e começam a trabalhar com Python. Não tem dúvida. E a gente usa Python em todas as disciplinas no laboratório. Certo? Então, alguns estranhos, é outro, porque o Python é uma linguagem muito fácil, né? Até eu posso entender. Aí vem a orgânica, o eletromagnetismo, o fundamento de quântica no segundo semestre. Essa é o meu xodó. Vou explicar para vocês. Depois, a ciência na segunda modernidade. Eu tive que aprender que porra era essa segunda modernidade. Discutir lá e tal, né? É transformar a sociedade do serviço, da sociedade industrial, tal, tem aquela discussão toda, né? Estrutura e função das proteínas, laboratório de humanidades,
E agora começam os laboratórios avançados. Aquele laboratório básico, agora os avançados. 1, 2, 3. Aí ele já começa aqui 2 dias, não é mais um dia só, no CDP. Ou 2 tardes, ou 2 manhãs. E aí ele vai fazer, então, iniciação à pesquisa. O que é isso? O Beto falou mais ou menos. A gente manda para os pesquisadores e diz assim, olha, o que você tem para oferecer? Apareceram 50 propostas. Mas nós temos 40 alunos, 2 por cada projeto, então só podemos pegar 20. Então, guarda aí os 31 que não der para o próximo semestre. Aí a gente chega, escolhe os 20 de acordo com o nosso conteúdo que nós estamos ensinando. Não, esse aqui não tem nada a ver, esse aqui tem, esse aqui tem. E aí a gente escolhe, então, os projetos da iniciação à pesquisa. E aí já começa, então, no segundo semestre, a aprendizagem de marketing. Eu vou mostrar o resultado disso. Beleza? Então, isso é o que nós ensinamos. Agora eu vou dizer qual é o modelo de como ensinamos. Né? Muito bem. Aí eu vou falar para vocês, alguns já sabem, o meu conceito, que é o conceito de ensinagem, que é inspirado em Paulo Freire, obviamente, porque o Nelson não tem essa capacidade toda. O Paulo Freire disse uma coisa que pouca gente escreve, né? Está lá no livro. Não existe docência sem discência. Sim, né? Então, eu traduzo isso aqui de maneira mais... Qualquer ensino que não leve à aprendizagem é ineficaz. Essa é a nossa concepção. Não aprendeu, você não fez nada, meu filho. Acabou com aquela história e dizer, rapaz, meu curso é sensacional. Meu projeto é uma maravilha. Eu dou uma aula espetacular. Aí você pergunta, e os alunos aprenderam? Não sei, não estou interessado. Isso é problema dele. Ele é que tem que aprender. Não foi assim que eu ralei? Não foi assim, os cabas davam aula lá, Maurão, né? Você assistia lá e depois ia ficar estudando feito. A gente aprende também assim, mas não é a melhor maneira. Então eu digo, é preciso descartar a dicotomia entre ensino e aprendizagem, em que o ensino é atribuição do professor e a aprendizagem é de responsabilidade do aluno. Você não passou, o problema é seu, pô. Eu dei a matéria toda, ensinei bonitinho, você tira 2 na prova. Isso é o que acontece aqui, nos cursos básicos. Cálculo, 80% de reprovação. Geometria analítica, 90%. Física 1. Primeiro por nome só horrível, né? Pouco inspirado. Física 1, que porra é essa? É cinemática, é mecânica. Né? Então, eu uso esse neologismo, ensinagem, também inspirado em Freire. É o processo dialógico em que o professor aprende com o aluno e vice-versa numa interação permanente. Isso nós construímos, gente. Nós passamos 1 ano, eu cheguei lá a conversar com os meninos. Em março, já tendo conversado antes, mas efetivamente contratado, e passamos o ano inteiro, que as aulas começaram em março de 2022, trabalhando essas ideias. Certo? Então, é a ensinagem. Então, o que nós temos é o modelo de ensinagem. Apoiado em quê, Nelson, esse modelo de ensinagem? Quais são os fundamentos? Né? O que eu aprendi com Moreira, o que eu aprendi vivendo, com experiência, etc. É isso aí. Eu sou fã número 1 do Jerome Bruno. Quando ele morreu, rapaz, o coração bateu forte. Já explicaram aqui, o Jerome Bruno foi o cara do PSSC, do CBS, depois da crise. E ele é um neo-piagetiano, quer dizer, não é aquele piagetiano raiz, né? É um cara mais aberto, tal, né? Vamos ali, mão na massa, né? Criou o currículo em espiral, que é um negócio fantástico, né? Porque o currículo espiral a gente usa sem saber. Né? Porque o currículo espiral, o que é? Você rever aquele conceito, mas no nível mais elevado. Aí o cara diz assim, não, você vê física 1, mecânica. Mecânica clássica é mecânica.
Mecânica analítica é mecânica. Mas o cara que dá mecânica analítica não sabe nada do que foi visto em mecânica avançada. É só o livro que é diferente. A conta que é mais complicada. Não é verdade? E não é isso que o Brunner propôs. Mas o Brunner fala uma coisa, olha, esse livro é de 1960. Desse tamanhozinho, 50 páginas. Gente, quando eu peguei esse livro no laboratório, eu fui para uma banca. Rapaz, eu vou conversar muito, me corte a palavra aí, que senão vai longe. Eu fui para uma banca na Faculdade de Educação, um cara maluco, né? Era uma banca de livre docência, me escolheu, né? Aí eu fui lá, conversei com o cara e tal, e o cara falou do Bruno, né? Eu disse lá e peguei um livro velhinho, vocês, todo carcomido, eu comecei a ler, porra, que legal. Porra, que legal. Aí li isso. Isso. O que é que eu li? Começamos com a hipótese de que qualquer disciplina poderá ser ensinada eficazmente numa qualquer forma intelectualmente honesta a crianças de qualquer estágio de desenvolvimento. Pô, se vale para a criança, vale para nós lá na universidade. Né? Aí eu olhei assim e disse assim, eu vou mostrar, provar essa hipótese do Jerome. Até hoje, ele diz, mas até hoje eu usei isso várias vezes e é verdade. Isso é um teorema. Aí eu digo, então eu vou ensinar a quântica de uma maneira honesta no primeiro, segundo semestre do curso. E todo mundo aqui vai ensinar conceitos, etc., de uma maneira honesta. Porque, inclusive, ele foi desafiado pelos matemáticos já naquela época, né? Os matemáticos, matemática é de uma arrogância, tem algum? Não tem. É de uma arrogância, tem. É de uma arrogância, você não pode ensinar cálculo para uma criança. Não, isso é desonestidade. Isso é desonestidade. Mas o conceito de limite a criança pode aprender. E o limite é a base do cálculo. Se ele entender direitinho o conceito de limite, os épicos e delta, aí ele diz, em seguida, a experiência das últimas décadas aponta para o fato. A última década é 40 e 50, gente, porque isso foi escrito em 60. A experiência das últimas décadas aponta para o fato de que nossas escolas possam estar desperdiçando anos preciosos, adiando o ensino de muitas disciplinas importantes, com a justificação de que são demasiadamente difíceis. É subestimar a capacidade intelectual do ser humano. Não, isso aí é muito difícil. Não. Tem que ter pré-requisito. Porra, que negócio de pré-requisito, rapaz. Quando chegar honestamente, você ensina a coisa. Às vezes o pré-requisito até atrapalha. Nós não temos pré-requisito. Então, Jerome Brunner é o primeiro referencial que eu digo o seguinte. E eu tive que explicar para aquele bando de gente que estava encontrando Jesus e frequentando o culto. O que é Brunner? É isso aqui, professor. Aí vi aquela maravilha, aquela epifania. Pô, nunca vi isso, legal, né? Por quê? Porque eles estavam comprometidos com o professor. Eles foram contratados para isso. Muito bem, esse aí é o primeiro. O segundo é ele. Paulo Freire. Esse livrinho é outro pequenininho. Olha, você não precisa escrever coisas maravilhosas em grandes textos. Pequenininho. Todo mundo já leu Pedagogia da Autonomia? Rapaz, estou surpreso. Tem que ser obrigatório. Tem que ser obrigatória a leitura para um professor. Pedagogia da Autonomia. O que ele diz? A dialogicidade não nega a validade dos momentos explicativos, narrativos, em que o professor expõe ou fala do objeto. O fundamental é que o professor e alunos saibam que a postura deles é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve. O que importa é que professor e aluno se assumam
epistologicamente curioso. Isso definiu para mim qual era o modelo. Messas e Silas. Inspiração do professor, vou explicar daqui a pouco. Isso aqui é o trabalho colaborativo que nós vamos trabalhar, dialógico, em que os alunos conversam entre si e conversam com o professor. Esse é o modelo. Paulo Freire. E, finalmente, o terceiro, não integralmente, ninguém vai usar TASS, mas a gente vai usar o conceito básico do Ausner. Eu já fui a 500 teses do Moreira, dos alunos do Moreira, todas as teses têm essa frase aí. Mas é importante falar, né? Se eu tivesse de reduzir toda a psicologia educacional a um único princípio, diria isso. O fator singular mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que eu aprendi e já conhece. Descubra o que ele sabe e baseie nisso os seus ensinamentos. Então, para quando valeu isso mesmo? Para a entrada. Porque, veja, nós já recebemos alunos 50% de escola pública. Desses 50% de escola pública, tem aqueles meninos que vêm dos IFES, das escolas técnicas paulistanas, das escolas técnicas federais, etc. Então, são meninos. Aliás, o melhor ensino médio estão nessas escolas públicas. Mas veio também o cara da EEPG, não sei o quê, Perus, que é um menino brilhante na escola dele, e ele vai lá e passa na seleção. Aí você chega lá e diz assim, professor de matemática lá, meu filho, traça uma reta aqui. A fração aqui, resolve essa equação transcendental sendo contra. Então, tem que saber o que ele sabe, antes de entrar naquilo ali. Então, isso é mais em matemática. Então, o que é que o Vinícius faz? Pega o quiz e começa a trabalhar para aqueles que necessitam esses conceitos fundamentais do ensino médio. Dentro da filosofia e da estratégia do Feynman. Você ensina quando é preciso. Esse é o grande problema dos cursos geral, porque você aprende um bocado de coisa que não vai servir para nada e como pré-requisito para outra coisa. Não. Quando aparecer alguma coisa difícil que precisa de matemática, você ensina matemática. Não é? Eu estava vendo lá biologia quântica, estava estudando. Aí tem um fenômeno quântico que tem nas enzimas. Aí, então tem que ver como é que é o processo de enzima, não sei o quê. Aí descobri que ligações peptídicas, eu nunca aprendi isso na minha vida, é nada mais do que a ligação covalente. Linguagem. Né? Então, aprendi ali o que é ligação peptídica e descobri que é ligação covalente. Simples assim, não fui fazer o curso de biologia. Muito bem, então são essas, digamos assim, as frases inspiradoras. Aí o que é que nós montamos? Numa dessas conversas, o professor Martínez, né, formado em Buenos Aires, foi logo contratado. Aí ele disse que reuniu um bando de malucos que queria mudar a Universidade de Buenos Aires. Um difícil de matemática, não sei o que. Então vamos fazer o seguinte, vamos ensinar cálculo. Como? Ah, rapaz, põe aqueles meninos para resolver problema de cálculo nas mesas e cadeiras, a gente fica circulando lá por lá, tal. Todos matemáticos. Né? Aí ele contou isso numa daqueles papos que a gente tinha ainda online, né, na pandemia. Aí eu digo, rapaz, o Carl Weiman andou falando que a melhor maneira de aprender ciência é discutindo e resolvendo problemas. Olha só, rapaz, mesas e cadeiras, esse é o nome do modelo. Trabalho colaborativo, em que os alunos se sentam nas cadeiras. Vou tirar aqui para matar aqui, porque eu pensei que tinha outra foto, vou mostrar depois. Se sentam nas cadeiras. Então, aproveitando o ambiente físico, que era mesa para 4 e para 4 cadeiras, tem 10 mesas, 40 alunos. Cada cadeira, distribui os meninos em grupo, né? E aí começa a trabalhar, a resolver problema. Então, não tem negócio de aula dispositiva, é sentar e resolver.
problema, discutir ideias, trabalhar conceitos, etc. Entre eles também, vou mostrar alguns exemplos. Beleza? Então, baseado em quê? Apoiando esse trabalho colaborativo, as metodologias ativas. Aí eu escrevi um artigo aqui para a revista da professora de física, nós passamos um ano discutindo isso aí. Aí, Nelson, o que é que você fez? Eu digo, não fiz nada. Eu digo, olha, escolhe a metodologia que você se identifique, que sirva para aquilo que você quer ensinar, porque Moreira já falou numa palestra que ele deu, convidei Moreira para falar lá, Moreira, fala aí, velho. E ele explicou claramente, as metodologias ativas, elas têm que ter significado. Não é a melhor espalhafatosa que você faz, é aquela que o aluno se sente, tem significado para ele. Então, a palestra do Moreira foi inspiradora, foi uma primeira, foi o diálogo, e toda semana nós criamos, então, os diálogos. Toda quarta-feira, a gente fazia reuniões online e jogava para quem queria, então tinha 130, 20 pessoas interessadas. Então, metodologia ativa. Eu digo, então vamos estudar essa metodologia ativa. É aquelas coisas que você já conhece. Né? Solução de problema, tal. Mostrei tudo lá que a Eliane White fez lá no. Mostrei para ele o que eu fiz também, gamificação, nós trabalhamos todas essas coisas. Né? Então, escolhemos e era isso aqui que inovando a ensinagem de física com metodologias ativas, que é ditado pelo Olaf, ficou melhor do que eu escrevi. Muito bem. Aí eu pensei numa coisa interessante, como é que a gente vai avaliar? Porque ver se é eficaz tem que avaliar. Se houve discência, tem que avaliar. Aí eu pensei naquela história, olha lá, eu dizia para os meninos, coloca aí no Google, avaliação e aprendizagem. Não bota conjunção, bota só preposição. Avaliação e aprendizagem. O que é que aparece aí, gente? Avaliação da aprendizagem. Páginas e páginas. Avaliação da aprendizagem. O que é isso? Avaliação somativa, que é usada. O professor avalia o aluno. Cadê o Cláudio? Mas não escuta o aluno. O Cláudio está aí, pô? Escrever um livro sobre isso, escutar os alunos. Então, você não escuta o aluno. Então, tem que ter uma avaliação formativa. Mas eu não vou usar a diferenciação progressiva, depois a integração reconciliadora. Não vou usar isso aí. Não dá, cara. Aquilo é lindo, mas não dá, eu já tentei. O menino fala que usa o PAS, mas não usa. Eu vou ser honesto, eu só uso aqui do Ausmer o conhecimento. Saber o conhecimento. Aí não, mas eu tenho que avaliar esses meninos. E eles têm que avaliar. Nós temos avaliação dos alunos também. Todo semestre eles avaliam todas as disciplinas. Um questionário anônimo. Mas tudo bem. Então, eu descobri esses indivíduos, não sei se vocês conhecem. Opa! Chamam-se Paul Black e Diana Williams. Ninguém conhece, né? São pesquisadores ingleses, né? Ingleses. Por que ninguém conhece aqui da comunidade esses caras? Porque eles só trabalham com o ensino fundamental. E a minha inspiração é aí. Eu não vou ler esses caras que ficam dizendo que deve fazer com as suas pesquisas. Eu vou lá embaixo. Ele faz isso aí. Qual é a vantagem que eu achei? Ó, a maravilha que eu achei aqui, pelo menos. Ó. Raising Standard Through Classroom Assessment. É aí que eu quero. Vamos fazer avaliação na sala de aula. Certo? Enquanto o conteúdo está sendo aprendido. Então, o que a gente faz? Cada um escolhe a maneira. Eu, por exemplo, faço um diário de bordo e um diário de classe. O diário de classe é para mim. Eu vou acompanhando, vou anotando esse grupo aqui, tal, não está bem, tal. E o diário de bordo, eu peço que eles escrevam sobre aquela aula o que eles aprenderam. Aí é uma dificuldade danada, porque ele acha que o que eles aprenderam é o que eu dei, é o que foi discutido. Não é isso, não.
O que foi discutido, eu sei, ué. Estava lá. Eu quero dizer reflexão para vocês. Vou dizer que isso é fácil? Não, isso é um processo de construção. O primeiro é, o menino escreve, nessa aula, estudamos, não sei o que, não, isso aí eu sei. Você tem que dizer o seguinte, eu não entendi isso não ficou claro, por favor, vamos discutir isso novamente. E aí é um processo, porque é claro, nunca tiveram essa experiência. Então, é uma avaliação na sala de aula, formativa. Aí você vai perguntar, Nelson, mas não tem avaliação somativa? É claro que tem, pô. Tem tarefa, tem teste, tem relatório, tem também. Mas a avaliação final, que é conceitual, não é numerológica, ele às vezes se surpreende. Ah, professor, mas eu fiz problema tudo na aula. Você não entendeu, não. Você acertou nessa questão por alguma coisa. Então, professor, eu esperava o A, mas foi B. Mas ele sabe disso, porque a nossa processo de recuperação é ao longo do curso. Então, transcorrida a metade do curso, o professor entrega para ele o seu conceito sobre. Professor, mas eu fiz tudo, tirei o B, é porque você não fez isso aqui bem. Aí então eu vou fazer. Aí vai passar para A. Ou deixar passei, mas até agora não aconteceu isso. Em geral, eles se recuperam. Beleza? Então, esses dois autores têm. Agora, depois eu vi vários autores em Portugal, né, o Cabrera, o Robert Cabrera, que faz revisões disso aí. Isso é uma metodologia, foi aplicado justamente quando os britânicos, né, reformularam os standards, né, os PCN deles, e aí eles introduziram isso aí. Eu achei muito bacana essa coisa. E, finalmente, tecnologias. Né? Nós montamos uma sala, né, baseando no Scale-up, que é uma técnica de Harvard, de MIT, tal, de você usar o quê? Usar a tecnologia. Né? Então, aqui você tem telas, monitores espalhados, né, televisão, depois baixa aqui, está aqui as mesas estilas, as sílabas mesmo, Laura? Mesas estilas, né? Mas o que eu gosto mais não é essa parte tecnológica, é esse quadro móvel, a lousa móvel. Por quê? Porque os alunos discutem em grupo, para eles mesmos, ou eu explicando, professor, porque não é uniforme. Aquele grupo lá já entendeu aquele negócio, mas isso aqui está lá, então puxa aqui o nome, explica para o cara. E ele se explica para os outros. Né? Então, olha, isso aqui, eu quero a mensagem. Isso aqui, e parcialmente isso aqui, você pode fazer na sua escola, desde que você despregue as cadeiras da sua sala de aula. Faça barulho, se não tiver. Prova de aula de física agora. Aí depois você arruma para o cara da matemática dar o cursinho dele tradicional. Vai ouvir uns gritos da pedagoga. Os meninos gritam demais. Corrompe a coordenadora. Quando o aluno diz assim, eu não consigo na minha escola, rapaz, você é incompetente, cara. Você para entregar primeiro tem que corromper a coordenadora, mostrar que é um projeto novo, desafiador. E, de preferência, usa disruptivo, que é a palavra. Aí tá no bico. Eu já consegui várias vezes. Diz que é disruptivo. Aí o professor gostaram lá do negócio. Beleza, gente? Bom, tá aí. A atuação dos meninos nesse capítulo. Isso aí. Aqui, lá do outro, olha para cá, trabalha, tal, uma zorra, tal. E aqui, além de aprender, desenvolve uma coisa importante. Primeiro, pertencimento ao grupo. Segundo, os afetos. Me lembrei muito. Eu vou dizer uma coisa do Darcy Ribeiro, que eu ouvi, não dele, mas ouvi do Ricardo Ferreira. Ricardo Ferreira é meu amigo, químico, já faleceu. E o Ricardo conta que o Darcy convidou ele para visitar, logo nos primórdios. Né?
E aí ele olhava assim, já tinha o gramado assim, ele olhava assim, Ricardo, tu já pensou essa universidade aqui? Alunos, jovens, moços e moças, tudo estudando e se amando nessas relvas. Talvez a homenagem a essa. Quer dizer, você tem que ter essa coisa do pertencimento ao grupo, do afeto, desenvolver a camaradagem. Claro que vai ter competição, é próprio. Então, eles ficam nesse trabalho aí. Isso é uma... Professor Marcelo, isso é uma aula de álgebra linear. Isso é aula linear. Os meninos com computador, usando Python e tal. Aula linear. Isso aqui é uma aula de física. Olha aqui o menino explicando aqui o quê? Lei de Gauss. Está explicando aqui, o outro está explicando lá. Cadê o professor? Nem está aqui, devia estar atendendo a pessoa ali. Certo? Então, torna um ambiente saudável para o aluno. Não fica com a bunda olhando o cara falar. Né? Fica trabalhando o tempo todo. Por isso que a gente pode fazer o currículo carregado. Você sai dali, entre uma aula e outra, toma um cafezinho e tal, né? Vai ao banheiro. Olha aí, os meninos. Eu ia mostrar a foto aqui. Isso aqui foi meu amigo que me ajudou, dizendo, eu liguei para ele, Girardi, me diz aí tudo que eu preciso comprar de Arduino. Aí ele mandou, eu comprei tudo. Na mesma hora, o cara aceitou Arduino. Nós tínhamos a primeira hora que chega lá. Onde eu aprendi Arduino? Eu não aprendi, porque eu não sei até hoje. Onde eu vi Arduino com ele, numa escola brasileira de ensino de física em Blumenau. Não, Ilhéus, exatamente. Aí de Ilhéus é que eu te corrompi, né? Exatamente. Então, vai aí, os meninos trabalhando. Hein? Como faltou? Não, compramos mais, porque sobrou um dinheirinho e comprou mais sensores de melhor qualidade. Mas o menino usa o Arduino para construir sensores, não é o Arduino por Arduino. Porque você sabe que o Arduino foi criado por uma equipe de arquitetura, de arte, não era para ciência. Né? Ele pode ser usado para qualquer coisa, porque é um mini computador. Mas eles trabalham, gostam, está aqui. Muito bem. Aí eu vou mostrar agora, resultado, né, para dizer, Nelson, o que você está falando é bobagem. Então, isso aqui, o que é que nós fizemos? Durante o período, todos eles aprendem a usar látex e aquela plataforma, Olef, que tem todos os, hein? Overleaf. Porque tem todos os... Aí você escolhe qual é o formato e tal, e isso aqui é escrito em látex. Né? Trabalho final da disciplina. Olha o que é que eles aprendem em matemática. Não tem epsilon e delta, não tem teorema, alimenta, não sei o quê. Hipótese, ele trabalha isso, estudo de métodos de composição da matriz para compressão de imagem, porque é uma área nossa, trabalhar com imagem. Por quê? Porque no CNEPEM, os caras têm microscópio, mas que dá 10 terabytes. O cara tem que processar as imagens, os caras não sabem, os biólogos não sabem. Entendeu? Para fazer as perguntas certas. Está aí. Álgebra linear, computação. Equações diferenciais e dinâmicas da modelagem de campos de direções aplicados à astrofísica, na órbita de um buraco negro. Isso é matemática, hein? Pêndulo elástico e ressonância autoparamétrica. Álgebra linear computacional. Resolução por forma matricial de sistema de equações diferenciais de primeira ordem. Não acabar com aquele negócio de substituir aqui, somar A com B, depois subtrai, para resolver equações diferenciais de primeira ordem. Isso é trabalho deles, cara. Isso aqui, essa menina aqui para nós, Vitória Nicolé. Essa menina tem 17 anos. Essa menina, ela faz tudo bem, sabe? É aquela
é uma exceção. Tem também aqueles que não fazem tudo bem. Só para dar os exemplos. E ela está aqui num grupo, depois ela está no outro grupo, mas ela está sempre bem. Ó. Esse aqui, modelagem matemática do sistema imunológico e da AIDS durante a infecção por HIV no corpo humano. Isso é matemática aplicada? Aplicada, como diz o Marco. Mas quem diz, o pessoal faz matemática aplicada e começa a provar teorema. Matemática aplicada a fenômenos reais. Muito bem. Aí, fundamentos da matéria. A primeira coisa, eu cheguei lá com a Valéria novinha, tem 30 e poucos anos. Valéria, olha, deixa comigo aqui, porque isso aqui é uma coisa minha. A primeira coisa que eu fiz foi com ela e digo assim, abandono do modelo de Bohr, dessa porra de diagrama de Linus-Pauling, que ele nunca fez esse diagrama, o mar de elétron, de ligação metálica, joga tudo fora. Desconstruímos esse conceito de ensino médio de química. Fundamento da matéria. Aí começa citando Fire. Se eu tiver que mandar alguma informação para extraterrestre do que é feito, eu diria, toda a matéria é feita de átomos. Então vamos estudar átomos. Introduzindo o quê? Conceitos quânticos. Como assim? Ó, modelo de Bohr, que negócio está aqui, os níveis para cá, esquece isso. Pega o poço quadrado finito. Tem uma porção de níveis, faz uma metáfora. Junta dois poços quânticos. Junta aqui, tonela, elétron para cá, molécula de atômico lá do hidrogênio. Simples, sim. Vai aprender quântico? Não. Mas ele tem uma metáfora, uma analogia diferente de negócio de elétron rodando de bolinha em torno de coisa emitida radiação. Acaba com isso. Então tinha que ser na parte da química. E você introduz logo alguns conceitos aí na ligação química, nada de SP2, SP3, como é que forma as ligações como compartilhamento de estados, etc. E importante, porque química é uma coisa experimental, não pode ser só teórica, o alinhamento da teoria com as aulas práticas, isso que, por sua vez, já permite ao aluno interação com materiais e técnicas avançadas desde o primeiro semestre. Isso aqui o que é? É o estudo das interações moleculares exploradas em prática de esfoliação mecânica do grafite. Era uma experiência de grafite, etc. Trouxe lá as amostras e fizeram a caracterização do grafeno no microscópio de fosfatômica. Entendeu? Isso aí é fundamento da matéria. Isso é química geral. Entendeu? Química inorgânica. Isso aqui é biologia, estrutura de proteína. No segundo semestre ele já vê isso. Na primeira é forma, função mesmo. Então o que eles fizeram? Esse é o trabalho final deles. Eles pegaram os animais, os pets, e mais algumas coisas, e estudaram como é que a análise do gene, aí é Mandel. Através do gene você chega ao fenótipo. Por que o seu cachorro é branquinho, tem a petinha assim, qual é o genótipo de cada um dos 5 minutos e acabou. Então, isso aqui é... Então, já falei demais, então posso... E aí, muito bem, aí eu me orgulho. Quântica no primeiro ano do ensino superior. É possível. Certo? Fazendo o quê? Não começando com o negócio de resolver a equação de direito, de poço, não sei o quê. Não, a gente dá isso depois, mas a gente começa com fundamentos de quântica. É o nome do curso. Aí o que é que eu faço? Eu uso a gamificação como um design institucional, tratando a sala de aula como um ambiente de game, ou seja, todos os alunos agora passam a ser players de um game. O game tem missões solo e missões da guilda, porque os grupos viram guildas, eles constroem os avatares, etc. E as tarefas da avaliação somativa são o quê? Lutar contra os monstros, né? Passar de fase. Aí é nota mesmo. E eu vou avaliando por onde eles vão. É um RPG sofisticado que eu dou em sala de aula e cada aluno é um jogador.
Hein? Não, eu não, é diferente. Isso não é aprendizagem baseada em game. Não, isso não, isso aí não. É mais no gogó mesmo. Aí a sala de aula como ambiente de game. Então aí o que é que eu faço? Ó, a fase 1, fenômenos quânticos. Fase 2, princípios da física quântica. Fase 3, a mecânica quântica ondulatória. Ele só vai ver Schrödinger lá no final, que é a evolução do curso. Né? Aí isso aqui é o nosso mundo construído a partir da sugestão do professor Marcelo. Você vê que eu vou buscar fontes confiáveis, boas. Né? Ele tinha um rapaz que trabalhava, ele adaptou o mundo para as nossas necessidades. Aí o que é que eu faço? Pô, esse curso é fantástico. Professor Carlos Eduardo Aguiar. Esse cara é o cara mais tímido do mundo. Eu fico cutucando ele para ele escrever isso aqui. Ele não escreve. Ele fala as aulas e manda os seus PowerPoint para tudo lá. Mas ele não escreve. Então o que é que eu faço? Tá aqui. Ele tem um curso no YouTube, Mecânica Quântica nos tempos de pandemia. É o curso que ele dá. Aí eu digo, rapaz, vou usar isso aqui, para que eu duplicar? O caso Eduardo dá esse curso há 10, 15 anos. Aliás, ele deu esse curso pela primeira vez na primeira escola brasileira de ensino de física. Quem estava lá lembra. Né? Ele deu esse curso. Então, o que é que eu faço? Eu digo, olha, pessoal, vejam o vídeo sobre o estado atômico no caso Eduardo. Sala de aula invertida. Pode ter significado. Vai assistir lá. Aí assiste lá. Aí eu digo, e aí? E aí, você assiste lá, né? Eu tiro as dúvidas e faço o seguinte, agora eu vou mostrar, que já está também no mundo dele, eu vou apresentar na sala de aula o PowerPoint, o PDF do curso. Aí os meninos ficam lá, agora as guildas vão olhar para aquilo lá e vão fazer um wiki-texto sobre o que vocês estão construindo lá. Assistiram, agora vamos trabalhar. Eu não faço porra nenhuma, cara. Fico só tirando dúvida. Não gasto a voz, nada, não gasto tinta. E aí dá coisas assim maravilhosas como essa aqui. Ó. Essa aqui foi a fase 2, foi sobre os princípios da mecânica quântica. O que é que eles fizeram? Eles pegaram as transparências, que não tem escrito, é só essas coisinhas aqui, e escreveram. E eu mandei coisa. Vai sair o seu livro, o Carlos Eduardo. Vai sair o seu livro agora, escrito pelos meninos. Então, isso aqui é. Então, são 10 grupos, eu tenho 10 grupos trabalhado em conjunto por ele. Aí, outro aqui muito bom, princípio da mecânica quântica. Esse aqui foi o melhor, sempre. Isso aqui da Bárbara e da Vitória, que eu chamava, que elas são muito boas. A Vitória é aquela que eu apresentei, a Bárbara também é muito famosa. Esse aqui eu apelidei do Parabaranhado. Elas trabalham muito juntas, fazem coisas belíssimas. Rapaz, eu não vou ter tempo de acabar, não. Aí tem ciência na segunda modernidade. Né? Então, o que é que se discute aí? Tem primeiro ciência moderna e agora ciência na segunda modernidade, é no segundo período. Eu acho isso aqui muito bacana. Eu fui várias vezes. Por quê? Porque é uma questão de arte gráfica com arte visual, etc. Por exemplo, o primeiro posto lá, eu não conhecia. O quadro O Homem da Escada, do Guto Lacage. Eles começaram a estudar aquilo. Aí eles vão para o YouTube, em que o Guto Lacage mostra a oficina dele. É um maker puro. É um maker para arte, para artes visuais. Aí os meninos começam a ver como é que monta coisa, etc. Então é esse caráter. Aí tem fotografia, ela levou uma amiga dança, que é professora de dança, bailarina, e vai lá, então trabalha todas as questões de literatura,
arte, etc., correlacionando com a ciência. Né? Então, aí, no final, o trabalho final foram os podcasts. Então, eles fizeram podcast, né, sobre ciência. Isso aqui é trabalho deles. Podcast que eles criaram. Né? Então, entrevista, etc., um monte de podcast. E uma coisa que eu achei muito interessante é isso aqui, ó. É no Laboratório de Humanidades. Eles fazem várias atividades. Aí foram trabalhar o Expo Motion. Aí eu vi aqueles meninos no meio. Pirado de ver esse menino. Né? Então, para externalizar o seu potencial artístico, corporal, etc. Mas veja que coincidência. Eu estava dando quântico. Interferômetro de Max Zener. Aí eles fizeram um stop post do interferômetro de Max Zener, representando o interferômetro de Max Zener corporal. Isso é interdisciplinaridade. No curso de humanidade, eles escolheram, eu não falei porra nenhuma, gente. Eles que escolheram isso aí. Aliás, fizeram game comigo, Nelson versus Bom. Aí eu ganhei sempre. Eu sempre. Se não ganhasse, estava reprovado. Muito bem, isso é o modelo das atividades que a gente diria, entre aspas, teóricas, não são. Aí, aprendizagem. Prática, então, é o modelo baseado só em projeto. Ninguém vai encontrar uma receita de bolo. Nenhum roteirinho, faça isso, faça aquilo, acolá. Não, vamos resolver problema, vamos desenvolver projeto. Em 2 níveis que a gente resolve esse projeto. Por exemplo, ciência de dados. Olha onde é dado a disciplina de ciência de dados. Esse aqui é o Daniel Cassar vendo o pessoal trabalhar. Aí ele procura o projeto. Aí eu sugeri um projeto. Gente, eu sou editor da Revista Brasileira de Ciência de Física. Vai lá, todos os artigos e me mostra, me faz um mapa de palavras, quais são as palavras que mais aparecem na Revista Brasileira de Física. A gente tem um certo bate o coração um pouquinho, né? Porque é a mesma coisa. Aliás, você já tinha feito isso, vai publicando. Não muda nada, né? A quântica quase não aparece. Agora, é claro, isso foi um trabalho aqui. Aí eu disse para o Salina, dá um dinheirinho para esses meninos aí, que eles fazem tudo. Porque aí tem que escolher as palavras-chave. Vou passar mais rápido aqui. Agora, machine learning, aprendizado de máquina. Se esses meninos quiserem ganhar a vida como cientistas, que nem nós, forem mais inteligentes, eles vão ganhar dinheiro com isso. Ciência de dados, aprendizagem de máquina, redes. Então, olha aqui o que é. Previsão do risco de incêndio no Cerrado brasileiro, usando dados coletados pelo INPE. Trabalho deles. Se vocês quiserem ver, está disponível, é só entrar aqui. Está o trabalho deles. Certo? Depois vai disponibilizar, espero. Previsão de propriedades de flakes de grafeno. Previsão da energia de Fermi, energia por átomo, criando características físico-químicas dos flakes de grafeno. Então, está aí os blocos de energia. Tá? Isso é aprendizagem de máquina. Análise da expressão gênica do ADN por aprendizagem de máquina. Isso não é interdisciplinaridade, não? É, né? Não estão aprendendo só uma coisa. Estudo da saúde populacional dos países mais influentes da América do Sul direcionados à diabetes. Aprendizado de máquina. Muito bem. E aí, das atividades práticas, o Fábio já falou um pouquinho, estou terminando. Então, nós temos o laboratório de humanidades, o laboratório de ciência de dados, e as atividades de férias, que são opcionais, mas, porra, o cara já estava lá. Não, eles vão porque querem, né? Porque já criam um vínculo com os pesquisadores. Aí os pesquisadores não são idiotas, né? Meu filho, vem trabalhar aqui nas férias. Laboratório 1, 2, 3 e 4, é do primeiro ano, depois é todo realizado na ilha, no nosso equipamento, e ele faz a iniciação pesquisa, que é da imersão. Aí, olha, isso aqui, se vocês acessarem, é fantástico. Ela colocou no YouTube dela, a Duda.
qual foi toda a experiência que ele teve no mês de julho, nas férias. Agora, janeiro, vai outra penca. Não é obrigatório, senão a gente mata os meninos. Está cansado, fica em casa, curte a família. Então, a iniciação da pesquisa, eu já falei, são os primeiros, o Beto já falou, o segundo, terceiro. Os temas dos projetos também estão aí. Esses projetos foram criados por... Esses aqui são da ILO. Os laboratórios avançados, a gente escolhe por temas. Biologia molecular estrutural, energia e sustentabilidade e dispositivos materiais quânticos. Isso é feito na ILO. Aí depois eles vão fazer a imersão no CNP. Essa aqui foi só a foto do primeiro semestre, eles visitando. Gente, isso cria assim, um clima, né, muito legal com os alunos. Iniciação da pesquisa, está aí, o Beto já mostrou, eu acho, né? Sempre sentado em ciência da vida, ciência da matéria e ciência de dados. Projetos são sempre de 2 a 4 alunos. São algumas fotinhas do Laboratório de Ciência da Matéria, Laboratório de Ciência da Vida. Tem até PCR. Descobri. PCR, tá, esse negócio aqui do Covid e tal. Tem análise de DNA, coisas assim muito diretas assim de coisas. Isso aqui vale a pena mencionar. Essa foto é muito significativa, não mostrar aquela foto lá. Eu fiz aquele encontro de educação, ciência e tecnologia. Não tinha porra nenhuma de tecnologia, só educação e ciência. E aí eu convidei pessoas que eu achei que eram expressivas na área de ciências, pesquisadores, né? Então, esse aqui é o professor Nélio Biso, que é uma referência no ensino de biologia, né? Esse aqui é o professor Eduardo Mortimer, que é outra referência no ensino de química. Aqui, nessa outra foto, está o Ives Araújo, do Rio Grande do Sul, que é a referência em tecnologias aplicadas em ensino de física e ensino de ciência em geral. E a Marta Barroso, essa pequenininha aqui, que é uma especialista em avaliação. Eu trouxe o pessoal para conhecer a ILO, tal, dar umas palestras para os alunos, eles ficaram encantados, porque aluno lá pergunta mesmo, questiona e tal. Eles ficaram muito impressionados com isso. Eles ficaram tão impressionados que eles disseram, rapaz, nós queremos acompanhar a evolução da ilha. Isso é uma experiência. Não chegaram a nem dizer que era um manifesto, mas disseram, nós queremos conhecer esse negócio, acompanhar. Então, nomeei esses caras, os acompanhadores, mas a Marta já está, que ela é especialista em avaliação, de Enem, dessas coisas, ela já está montando um projeto conosco e fazer avaliação dos 3 anos para ver e depois para a evasão. Porque até agora a evasão 1. Era um aluno brilhante, né? Autista. Ele é brilhante, né? Mas aí ele já tinha percorrido, tinha entrado na Unicamp, abandonado, que engenharia mecânica não era a praia dele. Aí foi fazer game, tirou do game. Aí quando ele viu isso aí, foi para lá e tal. Mas aí ele virou para a mãe dele e disse assim, mamãe, eu não posso viver. Eu já tinha uns 25 anos. Não posso mais viver dependente, eu tenho que arrumar um emprego. Ele conseguiu um emprego muito bom em São Paulo. E aí trancou a matrícula. Mas aí a mãe dele virou a nossa estagiária de biblioteca, porque faz mestrado de alimentos. Muito simpática. Né? Então, isso aí tem esse respaldo. O pessoal está olhando para a gente. Assim, se quiser mais gente acompanhar a evolução da nossa história, serão muito bem-vindos. O professor Olavo já disse aqui que vai lá visitar, quem quiser ir mais visitar, dar palpite e tal. Né? Estamos completamente abertos. Aí, só para mostrar, o Beto já mostrou o laboratório de microscopia e tal. Mas a gente faz isso também com laboratórios de microscópios pequenos. Isso aqui é só... Quer dizer, essa universidade, essa é uma escola diferente porque tem isso, mas não quer dizer que você não possa usar o modelo e outras coisas sem isso. São experiências mais simples, mais factíveis. O importante é que elas existam. Muito bem. Aí agora, enquanto quando eu estava aqui, né, o par emaranhado, aqui, ó. O par emaranhado já foi para a UFABC apresentar os seus trabalhos, esqueci,
Eu troco os nomes, mas eu sei quem é. A Janaína e a Paola foram apresentar esse trabalho no encontro de Nanomate, lá em São José, lá em Santo André, na UFABC. Aqui esse menino também é brilhante, esse outro também, e eles foram lá, 10, e a resposta de quem viu os papers ficaram impressionados. Não só porque estava bonito lá, porque ela sabia responder. Não é aquela férias de ciência que a menina decora, de vez em quando falta a palavra, né? Não decorei direito. Né? Beleza? Muito bem, obrigado, gente. Desculpa aí. Gente, infelizmente, pelo adiantado da hora, não será possível fazer perguntas. Eu respondo qualquer hora. Nós vamos agora para o coffee break e lá vocês poderão. Isso também é possível. Né? Aí sim vai depender, evidentemente, da boa vontade aí do Nelson. Tudo bem. Tá bom, obrigado. Agradecer novamente ao professor e coffee break.